Preciso pegar muito peso para ter resultado? Será que eu só vou ter resultado se eu levantar altas cargas, ficar pegando aqueles pesões que eu vejo as pessoas na internet pegar? Eu sou o Rafael Luiz, mestre em Ciência do Desporto, personal trainer há quase 20 anos, trabalho com pessoas reais aqui no estúdio, na Lunge Trainers, um estúdio premium que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde a gente atende dezenas de clientes, algumas que talvez você conheça, Juliana Paz, Agatha Moreira, Tata Werneck. E hoje, esse é o tema que eu quero abordar. Será que essas mulheres que eu acabei de falar, elas pegam muito peso? Não, enfim, como é que funciona o treinamento? É uma pergunta interessante que com frequência é feita. Rafa, aumenta o peso, aumenta a repetição, o que eu faço? Eu preciso usar peso para ter resultado e tal. Só que esse não é um questionamento novo. A gente sabe que é algo que já vem sendo discutido há bastante tempo. Inclusive, esses são os slides, né, de uma aula do Método Lunge em que eu falo sobre intensidade e como a gente aplica na prática. Então você pode ver que num estudo de 2017 do Brad Schoenfeld, ele mostrou que não houve diferença em relação à hipertrofia quando você usa alta carga ou baixa carga, e aqui ele utiliza a ideia de 60% de um RM. Então, se você treinar com mais de 60% de um RM ou com menos de 60% de um RM, se você chegar próximo à falha, teoricamente, você não vai ter problema em relação ao resultado, ou melhor, você vai ter resultados similares. No entanto, para a força, como a gente pode ver aqui, existe uma diferença. Para a força, treinar com mais carga pode ser interessante. E outra coisa que eu abordo na aula de forma um pouco mais profunda, mas acho legal a gente abordar aqui, é que atualmente aquela ideia de que para você ganhar força você precisa treinar com poucas repetições, hipertrofia é uma faixa de 8 a 12 e resistência muscular localizada é uma faixa de 15 kg por terra, e hoje em dia o que é aceito é isso aqui. Existe um contínuo, né? A gente percebe que foi revisitada essa história dessas faixas de repetições e hoje entende-se como um contínuo em que você vai ter resultado, por exemplo, para a saúde, hipertrofia, trabalhando com uma ampla gama de repetições. Para a força, talvez seja importante você treinar ali uma carga um pouco mais alta, mas ainda assim você vai ter ganhos treinando com cargas mais baixas e assim por diante. Então hoje o entendimento que a gente tem é esse. Existem algumas repercussões com relação a isso, né? Quando você treina com baixa carga você tem um estresse metabólico muito maior e tal, mas enfim, é isso. O estudo que a gente vai abordar hoje, né, é um estudo que acabou de sair em pré-print, ele saiu há poucos dias em pré-print. Ele também avaliou os resultados entre força e hipertrofia de uma maneira mais direta, né? Assim, nesse caso, não foi como nesse estudo que eu acabei de mostrar, uma revisão sistemática, foi um ensaio clínico randomizado, né? E o que eles fizeram nesse estudo? Vamos lá. Primeiro ponto, o que eles mostraram nesse estudo? Né? Foi um estudo que foi feito prioritariamente com homens, né? 11 homens e 3 mulheres treinados. A duração de 9 semanas, treinava-se 2 vezes por semana e foi um design intra-sujeito, ou seja, uma perna fazia uma coisa, a outra perna fazia outra. Então uma perna treinava com alta carga, 3 a 5 repetições máximas, a outra perna treinava com baixa carga, 20 a 25 repetições máximas. Isso tem um lado positivo, que é a mesma pessoa, então não tem como você dizer que, enfim, foi por causa da genética, porque teve algum sujeito que respondeu mais. Mas tem um problema que é as repercussões metabólicas internas e tal, elas acontecem, enfim, é difícil a gente mensurar isso, mas o bom desse tipo de desfecho, desse tipo de caso, é que você não precisa se preocupar com a questão de amostra, porque não tem como você dizer que foi genética, não tem como dizer que tinha alguém, enfim, né, que teve mais resultado e por isso puxou a amostra para cima. Então esse tem um lado muito positivo, que você testa efetivamente o que aconteceu em pernas diferentes. Foram 3 séries realizadas até a falha com 2 exercícios, leg press e cadeira extensora, significando que eles faziam 6 séries por sessão, 12 séries por semana. É um volume considerado moderado, ainda está dentro de uma faixa razoável para ter hipertrofia. Outra coisa que esse estudo mostrou, vamos lá, eles fizeram testes de força, né, de 1 RM no leg press na extensão do joelho, fizeram repetições até a falha, né, no sentido de resistência muscular localizada, e avaliaram a hipertrofia por ultrassom em 2 pontos do vasto lateral. Fizeram biópsia muscular para avaliar tipo de fibra, quantidade de células satélite, contagem de mionúcleos, enfim, fizeram várias coisas, eu nem vou me aprofundar tanto nessa parte. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, do ponto de vista, isso me surpreendeu, né? Teoricamente, os 2 grupos aumentaram a força em magnitude similar, aproximadamente 21%, mas na extensão do joelho, só o grupo que treinou com alta carga teve
um aumento da força de 9%. E o grupo que com baixa carga teve menos aumento de força. Os aumentos foram semelhantes para a hipertrofia, né? Então, tanto o grupo que treinou com alta carga quanto o grupo que treinou com baixa carga teve hipertrofia, aproximadamente 7,4% na região média da coxa e 8,5% na região distal da coxa. E um ponto que é sempre bom comentar, eu não sei se todo mundo tem isso em mente, mas toda vez que você treina com carga baixa, o volume load, né, ou seja, séries, repetições e carga, ele é maior. Obrigatoriamente ele é maior. Se você fizer as contas, eu vou deixar esse dever de casa com você. Se você fizer as contas de qual é o resultado de você fazer 3 séries, por exemplo, de 5 repetições no agachamento, com um peso específico, e aí multiplica isso tudo, né? 3 séries de 5 repetições com 100 quilos. E 3 séries de 15 repetições com, sei lá, 60 quilos. Você vai ver que o seu somatório com cargas reais suas vai dar maior quando você treina fazendo mais repetições, como consequência com menos carga. Então o volume load é maior. Por isso que muitas pessoas pararam de avaliar volume load na hipertrofia, porque a gente sabe que aí é uma briga injusta, é melhor você avaliar o que está acontecendo em repetições, mas é importante você saber que isso conta, que isso existe, porque o estresse para o nosso corpo muito provavelmente é maior com baixa carga, né? Inclusive o estresse metabólico é bem maior. Então repara que o grupo que treinou com baixa carga, né, favorecendo o que a gente acabou de falar, teve um volume load bem maior, beleza? E teve um melhor desempenho na resistência muscular localizada. Melhorou em 9%, enquanto o grupo que treinou com alta carga melhorou só em 2%. Então, enfim, né, são achados que já se esperava. O que mais me surpreendeu aqui foi em relação à força, que eles ganharam força na mesma magnitude. Talvez porque eles não tivessem habituados, difícil dizer, né, mas um pouquinho diferente do que a gente imaginou. Quais seriam as aplicações práticas? E o que eu quero trazer, né, colocando esse estudo aqui? Primeiro, tanto treinos com cargas altas quanto cargas leves, né, cargas baixas, podem gerar hipertrofia desde que sejam levados até um índice de fadiga alto, até bem próximo da falha. Só que, talvez, uma dessas coisas não se apliquem a determinados clientes. Por exemplo, homens muitas vezes acham que fazer mais de 10 repetições é cardio, não querem, não gostam, não curtem. Mulheres muitas vezes têm medo de carregar cargas altas para fazer menos de 10 repetições, 8, 6. Então, assim, é importante entender quem é o cliente que está na sua frente. Frequentemente, com mulheres, eu uso cargas menores, de novo, relativas, né? Então, pensando em repetições, então eu faço mais repetições com mulheres e menos repetições com mulheres, obviamente sempre chegando perto da falha. Eu gosto de variar os estímulos, então, assim, eu não fico só naquela faixa de repetição que, sei lá, que o meu cliente rende melhor. Eu gosto de variar os estímulos, até eu deixei esse slide aqui, porque ele mostra como é que eu aplico na prática. Cara, eu passo 60% a 70% do treino, seja numa sessão, seja num bloco de treino, fazendo o que o meu cliente se sente melhor, rende melhor e tal, sabe? E faço um pouquinho mais de repetições, um pouquinho menos de repetições, né? Ou seja, mais carga e menos carga do que aquela média que ele sente melhor. E o que a gente percebe é que mulheres rendem mais na faixa de 10 a 15 e homens rendem mais na faixa de 6 a 10, né? 6 a 8, 10, enfim. Isso é bastante comum e é uma percepção que a gente tem aí direto. Outro ponto é que, cara, não dá para você fazer sempre a mesma coisa, né? Variar aqui significa variar os estímulos, mas também entendendo que você precisa ser inteligente, porque se você fizer sempre a mesma coisa, você não vai ter resultado. E a última coisa, o último tópico que eu deixei anotado aqui, é que não adianta nada você usar carga alta ou carga baixa se você não se esforçar o suficiente, né? Se o seu cliente não se esforçar o suficiente, treinando com intenção, dificilmente ele vai ter resultado. Então é muito fácil, até isso é legal a gente colocar aqui, é muito fácil treinar uma pessoa que é destreinada. Para ela, virtualmente qualquer coisa vai gerar resultado. Uma pessoa treinada é um pouco mais difícil, a gente tem que virar um pouco mais o jogo, tem que trazer sempre alguma coisa nova, tem que variar estímulo, tem que desafiar, tem que X, tem que Y, tem que Z, então é importante vocês terem isso em mente. Se você treina com pessoas treinadas, você vai ter que se preocupar muito mais em organizar e estruturar o treino para que ele esteja sempre se desafiando de alguma forma. E quando você treina com pessoas destreinadas virtualmente, qualquer coisa que essa pessoa fizer, sair do sofá, já vai gerar algum resultado para ela. Então, esses são pontos importantes aí para ter em mente, para a gente não cair em algumas armadilhas, beleza? Bom, vou deixar o estudo disponível para vocês aqui, né? Como sempre deixo, hoje eu nem mostrei ele, mas era esse o meu ponto que eu queria trazer para vocês, beleza? E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos, comenta aqui. Eu quero saber também, você prefere treinar com carga alta ou com carga baixa? Lembrando que você tem que chegar próximo do seu limite, né? Me conta aí que eu vou adorar saber. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, beleza? Bom, fui!